Em junho de 2014, uma equipe de pesquisadores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, iniciou um projeto gigantesco: música. Eles queriam responder a uma pergunta simples, mas surpreendentemente difícil: qual música é o alimento mais saudável do planeta? Eles não buscavam opiniões. Música não buscavam tendências, buscavam dados concretos. Eles selecionaram 47 dos superalimentos mais comuns: música, frutas e vegetais, que nos dizem para comer todos os dias, e mediram exatamente quanto cada um continha de potássio, fibra, proteína, cálcio, ferro, música, tiamina, riboflavina, niacina, folato, zinco e vitamina A. Vitamina B6, vitamina B12, música, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Tudo calculado por 100 calorias fornecidas por cada alimento. Música. Os resultados foram chocantes. A couve-calha, a queridinha de toda loja de produtos saudáveis nos Estados Unidos, marcou 49 de 100. Música. O espinafre, o lendário construtor de músculos, foi muito melhor, marcou 86. Os mirtilos, elogiados como o superalimento antioxidante definitivo, marcaram 11. Mas no topo da lista, sozinho, com uma pontuação perfeita de 100 de 100, estava uma planta que a maioria dos americanos modernos nunca provou. Não era uma fruta exótica da Amazônia. Não era uma raiz dos Altos Andes. Era uma humilde folha verde levemente picante que cresce em riachos frios e rasos por todo o hemisfério norte agrião d'água. De acordo com a análise científica mais rigorosa, já realizada pelo governo dos Estados Unidos, o agrião d'água é o alimento mais denso em nutrientes da terra. E ainda assim, se você entrar hoje em um supermercado americano típico, provavelmente não vai encontrá-lo. Você verá paredes de couve-calha, você verá pirâmides de maçãs. Mas o rei da nutrição é música invisível. Por que a resposta não é uma conspiração? A resposta é muito mais interessante e muito mais trágica. É uma história sobre como construímos um mundo moderno que priorizou uma métrica específica acima de todas as outras, e como essa métrica, sem querer, apagou o melhor alimento que tínhamos. Esta é a história do fantasma no corredor de hortifrutis. Bem-vindo ao Nature's Lost Vault. Para entender o que perdemos, é preciso voltar a uma época em que essa planta não era um fantasma. É preciso voltar às ruas enevoadas, manchadas de carvão da Londres vitoriana. Em meados do século XIX, Londres era o coração pulsante da Revolução Industrial. Mas era um lugar brutal para ser pobre. A classe trabalhadora vivia de pão-chá açucarado e gordura barata. A desnutrição era generalizada. O escorbuto causado pela deficiência de vitamina C era uma ameaça constante nas favelas e cortiços. Os vitorianos tinham uma arma secreta. Eles a chamavam de o pão do homem pobre. Todas as manhãs, muito antes do sol nascer sobre o Tâmisa, centenas de vendedores ambulantes se espalhavam pela cidade. Muitas vezes eram crianças, algumas com apenas 5 ou 6 anos, descalças no frio, carregando cestos de vime, empilhados com maços verdes e frescos de agrião d'água. O grito de agrião fresco, era a trilha sonora das manhãs londrinas. Ele ecoava nas paredes de tijolo de fábricas e cortiços. Por uma única moeda, um operário podia comprar um grande maço. E naquele único maço, ele obtinha mais ferro do que uma porção de espinafre, mais cálcio do que um copo de leite e mais vitamina C do que uma laranja. Era um milagre nutricional. Os vitorianos valorizavam tanto o agrião d'água que construíram infraestrutura só para manter a cidade alimentada. Em Hampshire, a cerca de 80 quilômetros de distância, vastas redes de leitos de cascalho foram escavadas nos riachos de calcário. Não eram pântanos lamacentos, eram fazendas aquáticas sofisticadas de água cristalina. A água precisava estar sempre em movimento, borbulhando de aquíferos subterrâneos profundos. Música, ricos em minerais, fluindo pelos leitos para manter as plantas crocantes e suaves. Eles até construíram uma linha férrea, a Midlands Railway, especificamente para transportar rapidamente esse verde perecível dos riachos até a cidade. Localmente era conhecida como a Linha do Agrião.
Imagine isso, uma sociedade que valorizava tanto um vegetal que construiu uma ferrovia só para transportá-lo. O sistema era eficiente. A colheita era cortada às 4h da manhã, carregada no trem a vapor às 6h, música, e vendida nas ruas de Londres às 8h. Do riacho frio ao sanduíche do trabalhador em 4 horas, o sistema original da fazenda à mesa. E então, o mundo mudou. Com a chegada do século XX, as populações explodiram. As cidades cresceram para fora, espalhando-se para longe das linhas férreas. Os sistemas alimentares locais, música, que haviam alimentado a humanidade por milhares de anos, começaram a se desgastar. Precisávamos de uma nova forma de alimentar milhões de pessoas que viviam a centenas, música às vezes milhares de quilômetros da fazenda mais próxima. Precisávamos de uma solução de engenharia. Em 1894, a Bury Seed Company ofereceu uma. Eles lançaram uma nova variedade de alface derivada da francesa Batávia. Música. Ela era densa, era pálida. Formava uma bola compacta e dura de folhas que parecia mais um repolho, música, do que uma alface. E perceberam algo notável: você podia jogá-la música em uma caixa, cobri-la com gelo triturado e enviá-la em um vagão ferroviário da Califórnia a Nova York. E quando chegava uma semana depois, parecia exatamente igual ao dia em que fora colhida. Como era transportada sob montes de gelo triturado, passaram a chamá-la de iceberg. A alface iceberg era um prodígio tecnológico. Foi o música primeiro vegetal a se comportar como um produto manufaturado. Ela não murchava, não machucava. Música empilhava perfeitamente em caixas. Era uniforme, previsível e resistente. Em 1919, os americanos consumiam cerca de 1,9 kg de alface por pessoa por ano. Em meados da década de 1950, o consumo subiu para cerca de 6,3 kg per capita. A iceberg havia se tornado o vegetal, música mais consumido dos Estados Unidos. Então vieram as verdadeiras inovações. A Whirlpool desenvolveu o resfriamento a vácuo nos anos 1950, removendo o calor do campo imediatamente após a colheita. Em seguida vieram as embalagens de atmosfera modificada. Nos anos 1960, a alface iceberg podia permanecer fresca por até 28 dias. Pense nisso, você podia colher uma cabeça de alface no Vale de Salinas, na Califórnia, colocá-la num trem, armazená-la num depósito, transportá-la até um supermercado e deixá-la na geladeira do cliente por 1 mês antes de ser comida. Música. Esse era o santo graal do sistema alimentar industrial emergente. Os supermercados amavam a iceberg. Música era baixo risco, alta margem de lucro, o inventário perfeito. Mas o agrião d'água? O agrião d'água era um pesadelo. O agrião d'água é 93% água. Seus caules são ocos. Música é uma planta aquática que depende da pressão da água para se manter ereta. No instante em que você o corta do riacho, música, ele começa a morrer. Ele começa a murchar em poucas horas. Mesmo com a melhor refrigeração, sua vida útil é de talvez 2 ou 3 dias, talvez. Música 5 com sorte. No novo mundo dos caminhões de longa distância e dos centros de distribuição centralizados, música, o agrião d'água era um passivo. Ele não sobrevivia à viagem. Murchava na traseira dos caminhões, virava uma pasta sob as luzes fluorescentes das prateleiras dos supermercados. Música. E isso não é uma diferença pequena. É uma diferença de 10 vezes. Música na vida útil em um sistema de distribuição construído em torno de armazéns centralizados. Música. Essa diferença foi decisiva. Os supermercados precisavam de produtos que pudessem ficar nas prateleiras sem murchar. Música. Precisavam de aparência uniforme. Precisavam de fornecimento previsível. O agrião d'água falhou em todos. Música, esses testes. Quando a Watercress Railway fechou em 1963, após os cortes do governo, o agrião d'água já não conseguia mais fazer a viagem de Hampshire a Londres. O transporte rodoviário levava mais tempo. Caminhões refrigerados ajudavam, mas o agrião ainda chegava com as bordas murchas. A iceberg prosperou. Ela viajava da Califórnia a Nova York sem reclamar. Empilhava perfeitamente. Parecia fresca por semanas. Então o sistema fez uma escolha.
Não escolheu com base no sabor. Não escolheu com base na saúde. Escolheu com base na logística. Substituímos o vegetal que marcou 100 de 100 por um vegetal que marcou 7. Esse foi o resultado real da alface iceberg no estudo do CDC. Música. 7 não 70, 7. A alface iceberg é 96% água. As folhas internas pálidas, a parte que a maioria de nós realmente come, foram protegidas do sol, o que significa que tem quase nenhuma clorofila, poucas vitaminas, música e pouquíssimos antioxidantes. Ela é essencialmente água crocante. Mas era conveniente, e no século XX a conveniência era soberana. Na década de 1980, 90% dos produtores britânicos de agrião d'água, música, desistiram. Os 1.000 acres que alimentavam a Inglaterra vitoriana encolheram para 150 música acres. Nos Estados Unidos, o agrião d'água mal teve chance. Virou guarnição, um raminho verde num prato sofisticado. Música que você empurrava para o lado para chegar ao bife. Trocamos nutrição por vida de prateleira. Música. Trocamos o alimento quimicamente mais complexo da natureza por um recipiente biológico de transporte. E o custo, música dessa troca, só agora está ficando claro. Quando falamos da dieta moderna, geralmente falamos de açúcar e gordura. Música, mas raramente falamos da ausência de densidade nutricional. Estamos comendo mais calorias do que nunca, mas estamos famintos por nutrientes. Enchemos nossos pratos com alimentos selecionados pela durabilidade, pelo tamanho, música e pela doçura, mas esvaziados dos compostos amargos e complexos que nossos corpos evoluíram para a música desejar. O agrião d'água é rico em um composto chamado fenetil-isotiocianato. Ele dá à planta sua mordida apimentada. Em estudos de laboratório, esse composto mostrou ser capaz de suprimir o desenvolvimento de células cancerígenas. Música é um medicamento poderoso. A alface iceberg não tem nada disso. Ela é segura, ela é sem graça, ela é música vazia. Quando o CDC publicou esse estudo em 2014, jornalistas correram para encontrar os poucos produtores de agrião d'água que ainda restavam no mundo. Um agricultor cuja família cultivava agrião d'água nos mesmos riachos calcários há gerações. Música apenas riu. Falamos isso há anos. Ninguém, música, escuta. A classe trabalhadora vitoriana não precisava de um estudo do CDC. Eles sabiam que o agrião d'água mantinha seus filhos saudáveis. Um maço no café da manhã entregava mais nutrição do que qualquer outro alimento que pudessem pagar. A Inglaterra vitoriana tinha ferrovias que levavam o agrião de Hampshire a Londres em 4 horas. A América moderna tem armazéns que seguram música, produtos por 2 semanas antes de chegarem a uma loja. O sistema mudou e o agrião d'água não mudou. A tragédia não é que música paramos de comer agrião d'água. A tragédia é que esquecemos por que música o comíamos. Os vitorianos não tinham espectrômetros de massa. Não tinham música estudos governamentais. Mas tinham uma conexão com a terra. Eles sabiam que quando se sentiam música fracos, quando seus filhos pareciam pálidos, quando o inverno se arrastava por tempo demais, precisavam do pão do homem pobre. Eles sentiam o efeito no próprio corpo. Nós perdemos essa sensação. Dependemos de rótulos e marketing. E como o agrião d'água não tem orçamento de marketing, música, e não cabe perfeitamente numa embalagem plástica tipo clamshell, música, ele permanece invisível. Mas ele não está extinto. Os riachos ainda existem. A planta ainda cresce silenciosamente. Música nos lugares úmidos e selvagens do mundo. Você ainda pode encontrá-la em feiras de produtores ou nos cantos especiais de mercados sofisticados. Ela não parece grande coisa. Geralmente é um maço pequeno e caro preso com um elástico parecendo um pouco cansado. Custa $4, enquanto a cabeça de iceberg ao lado música custa $2. Mas olhe além do preço. Olhe além das folhas murchas. Aquela planta humilde é uma sobrevivente. Ela é um lembrete de que o melhor alimento, música, não é o que fica mais bonito no Instagram, nem o que dura música mais tempo na geladeira. O melhor alimento é aquele que luta música para continuar vivo. O sistema otimizou para a variável errada. Otimizou para o caminhão, não para o ser humano. Mas você não é um caminhão. Você é um organismo biológico que precisa de combustível, e o melhor combustível da Terra está esperando por você,
se você estiver disposto a procurá-lo. Sistemas otimizam para o que medem, não para o que importa. Medimos vida de prateleira, medimos transportabilidade, medimos custo por quilo e esquecemos de medir nutrição. O vegetal que marca 100 de 100 virou um item de nicho escondido em cestos de canto em feiras. O vegetal que marca 7 de 100 virou o verde mais consumido da América, empilhado em pirâmides em todo o supermercado. Isso não é uma falha do agrião d'água. É uma falha das métricas que escolhemos otimizar. O agrião d'água, música, não desapareceu porque era inferior. Ele desapareceu porque o sistema que construímos estava medindo as coisas erradas. Da próxima vez que você estiver no corredor de hortifrutis, passe pelas pirâmides de maçãs brilhantes. Passe pelas paredes de iceberg embaladas em plástico, vá ao canto. Procure o agrião d'água. Ele pode não durar um mês, música na sua geladeira. Pode murchar se você não comer rápido, mas música, esse é o ponto. Ele está vivo e está esperando para ajudar você a se sentir vivo também. Se este cofre abriu seus olhos para o que deixamos para trás, música, inscreva-se em Nature's Lost Vault. Estamos desenterrando a história que o mundo moderno tentou, música enterrar. O próximo cofre se abre em breve.